Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Quero agradecer imensamente a vocês que têm nos acompanhado, né? Já estamos no nosso 4º programa. Muito obrigado por todos que têm assistido, por todos que têm compartilhado também os nossos programas, as nossas gravações. Isso é muito importante para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre a questão da espiritualidade dos animais, sob a ótica espírita e com o auxílio desse irmão querido chamado Marcel Benedetti, idealizador do trabalho de assistência espiritual aos animais em casas espíritas. E para isso estamos utilizando desse livro, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora, o livro que foi editado em 2009. Infelizmente não tem mais esse livro à venda, né, o livro novo, mas você pode acompanhar junto com a gente aqui nesse estudo que estamos fazendo. Hoje vamos ler aqui a questão de número 4. Eu consigo ouvir o que os animais falam? Consigo ouvir meu cachorro à distância. Dizem que sou desequilibrada. Algum cientista já provou que isso é possível? Olha só, se alguém se identifica aí com essa pergunta, né? Vamos ver o que o Marcel respondeu a respeito. Sim, o cientista Rupert Sheldrake, esse que está na foto aqui, que inclusive já falamos a respeito dele em programas anteriores, provou que os animais podem se comunicar conosco por telepatia. A jornalista Adriana Rezende, da agência Folha, ao entrevistar o cientista, citou a teoria dos campos mórficos como tese que explicaria os mecanismos de telepatia deles conosco. Ela perguntou, como é essa teoria dos campos mórficos? E o Rupert Sheldrake respondeu, campos mórficos são laços afetivos entre pessoas, grupos de animais, como bandos de pássaros, cães, gatos, peixes e entre pessoas e animais. Não é uma coisa fisiológica, mas afetiva. São afinidades que surgem entre os animais e as pessoas com quem elas convivem. Essas afinidades é o que são responsáveis por essa comunicação. Então, se você estiver ouvindo aí de alguma forma o seu animalzinho, seja um cachorro, seja um gato, não pense que você está ficando louco, não. Isso é possível sim, e a ciência está provando isso. E aí, mais uma questão aí para o Rupert Sheldrake. Em que o senhor fundamenta essa sua teoria? Resposta do Sheldrake. Pesquisei as atitudes dos bichos durante 5 anos. Mais de 200 pessoas me deram seus depoimentos sobre a relação com seus bichinhos e atestaram esse tipo de comunicação que explico no meu livro. A partir dos relatos, levantei modelos gráficos do comportamento de vários animais. E mais uma pergunta a ele. Que animais seriam mais sensíveis à telepatia com os humanos? Resposta do Sheldrake. Cachorros são mais sensíveis do que gatos, que são mais sensíveis do que cavalos e, por conseguinte, papagaios. Então vejam que os animais têm sim essa capacidade e isso quem está dizendo é a ciência. Não sou eu que estou dizendo, não é o Marcel que está dizendo. O Marcel está apenas reproduzindo isso aqui no livro dele. Mas então não é uma invenção. Ninguém está ficando louco. Ninguém está inventando. A ciência já nos traz isso. Porque o Sheldrake colocou isso pra gente. Ó. Os bichos podem se comunicar por telepatia com as pessoas. Então, é importante a gente destacar aqui um ponto. O espiritismo ele é composto por 3 pilares. 3. Vou colocar aqui para o pessoal visualizar melhor os meus dedos. Ciência, filosofia e religião. Nós aqui, dentro das nossas possibilidades, a gente tenta estudar a doutrina espírita, trazendo, né, os conceitos filosóficos da doutrina espírita. Por sermos um centro espírita, então temos o aspecto religioso, mas é muito importante a gente observar aquilo que a ciência nos diz, aquilo que a ciência nos traz informação. Porque sendo o espiritismo também ciência, e Kardec nos recomendou lá no século XIX, para acompanharmos o progresso da ciência, porque no século XIX as coisas não tinham se desenvolvido tanto como hoje. Então por que nós ainda hoje insistimos em fechar os olhos para esse tipo de informação? Para fechar os olhos que os animais são seres sencientes, capazes de sentir dor, de ter sentimentos. São capazes de muitas coisas que às vezes a gente nem imagina. Sendo assim, eles têm os mesmos direitos que nós humanos, por exemplo, de recebermos um tratamento espiritual numa casa espírita. A gente já falou aqui sobre isso em algumas outras situações do nosso canal no YouTube, que infelizmente alguns companheiros espíritas ainda insistem ainda são resistentes no sentido de que animal não pode receber o passe.
isso não tem eficácia, não tem comprovação. Bom, se os animais são capazes de se comunicar com a gente por telepatia, de sentirem coisas que muitas vezes a gente ainda não é capaz de sentir, então por que não eles receberem também os benefícios espirituais? Por que não eles serem beneficiados com os tratamentos espirituais? Por que não levá-los a uma casa espírita e receber as boas energias? Ah, mas o animal não sabe o que está acontecendo. Tudo bem, o animal pode até não compreender, por exemplo, uma palestra. O animal não está ali para, naquele momento, enquanto fase de animalidade em que ele se encontra, ele ainda não tem a capacidade de absorver conhecimento, ou um conhecimento muito específico. Mas ele pode absorver a energia do ambiente. E quando nós nos encontramos numa casa espírita, num ambiente preparado espiritualmente para receber a todos nós, ele vai receber aquela energia também, aquela energia gostosa. Tem um caso do Chico Xavier muito interessante, que eu vi um vídeo de uma senhora contando, que o Chico, lá em Pedro Leopoldo ainda, ele nem estava em Uberaba, sempre tinha um cachorro que ia no centro espírita onde ele estava. Ele via aquele cachorro lá, né, durante toda a sessão, e acabava a sessão, o cachorro ia embora. Até que um dia ele, por curiosidade, perguntou para o Emmanuel, seu mentor espiritual, o que aquele cachorro estava fazendo ali, por que ele vinha lá todas as noites. Não que o Chico se incomodasse com aquilo, mas ele queria saber por que aquele cachorro estava ali. E aí o Emmanuel explicou para ele que aquele cachorro, ele tinha um dono, ele tinha um tutor. E aquele tutor, ele estava muito necessitado. E a mãe dele, que já se encontrava no plano espiritual, tinha intercedido por ele. Só que ele era muito resistente, não tinha ainda condições, ou não tinha ainda a capacidade de saber que ele precisava de ajuda e procurar uma casa espírita. E a mãe pediu ajuda, né, aos amigos espirituais para que pudessem interceder pelo seu filho. E aí os amigos espirituais perceberam que através daquele cachorro, ele seria um canal de levar uma boa energia para aquele lar. Então o Emmanuel fez com que o Chico observasse o comportamento do cachorro ali durante a sessão espírita. Os amigos espirituais derramaram sobre ele boas energias, colocaram ali ectoplasma suficiente para impregnar ali o pelo do cachorro. E quando ele chegava na casa dele, ele se espanava todo e aquela energia se espalhava pelo ambiente e beneficiava o seu tutor. Olha que maravilha! Olha que bênção que o plano espiritual proporcionou àquela família, né, aliviando, né, a mãezinha que estava ali no plano espiritual, pedindo pelo seu filho, que ainda não tinha condições de pedir ajuda, mas estava recebendo ajuda através do seu cachorro. Vejam só. A gente brinca, né, muitas vezes, né, lá na nossa casa espírita, cachorro não vai sozinho no centro. De fato, 99% dos animais que vão até o centro espírita vão por conta do seu tutor. Porque o cachorro ou o gato não iria sozinho. Mas nós temos uma exceção ali. Nós temos ali no nosso centro espírita um vizinho chamado Max, que de vez em quando ele vai ali sozinho no centro. Ele já foi com a sua tutora uma vez, ela levou ele até lá para receber o passe espírita. E como a tutora não foi mais, e às vezes o portão da casa dele fica aberto, quando ele vê que a gente está no centro, ele vai até lá sozinho. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso, que ele recebe ali do plano espiritual uma boa energia e leva para a casa dele também. Talvez ele esteja sendo aí mais ou menos como aquele cachorro do Chico Xavier, recebendo ali do plano espiritual as boas energias e levando para a casa dele. Mas é um caso, né? A gente sabe que não é tão comum assim de acontecer. Mas o que é importante de nós sabermos, pelo estudo que fizemos aqui hoje, que os animais são seres capazes de perceber o ambiente onde eles se encontram, são capazes de ter essa percepção e de se comunicar com a gente, sim, através da telepatia. Basta a gente ter um olhar mais atento, basta a gente perceber com mais atenção aquilo que está acontecendo ali com o nosso animalzinho dentro da nossa casa. Quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco em mais este programa, Estudando Marcel Benedetti, e como sempre faço aqui, a minha eterna gratidão, o meu eterno agradecimento a esse irmão querido, que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo enquanto estava encarnado, mas conheci a sua obra, conheci o seu legado e tentamos fazer minimamente aquilo que o Marcel nos deixou, que é o auxílio aos animais à luz da doutrina espírita. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até semana que vem em mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Tchau!